Defesa índia da dama, variante com G3, bispo A6 e dama B3. Depois de D4, cavalo F6, C4, E6, com cavalo C3, podemos ir à índia da dama, a Ninja Índia, desculpem, ou na gambito da dama. Cavalo F3, B6, entramos na índia da dama. G3, a opção mais natural das brancas e mais jogadas, querem combater o bispo de B7 colocando o bispo em G2. E as negras jogam bispo A6, com a ideia de, atacando o peão C4, obrigam as brancas a defender de uma forma não confortável, já que não tem nenhum lance bom, suficientemente bom para as brancas defenderem. Nessa partida nós vamos ver dama B3, uma variante considerada não muito boa, já que a saída da dama facilita o lance D5, e aqui ela não está nem em A4, que impediria o peão de sair e ainda pressionaria o bispo. Mas como vamos ver, também tem seus encantos. O mais jogado aqui é cavalo C6, que ameaça cavalo A4, a cavalo A5, digo eu, obrigando as brancas a jogarem cavalo de BD2 para não perder o peão C4, e o cavalo fica na casa estranha. Um lance bom, que é suficiente para as negras igualarem. O Leco optou pelo bispo E7, um lance secundário. Depois de cavalo C3, roque, E4. Se bispo B7, como Lothier e Sokolov, D5, E toma D5, E toma D5, C6, bispo G2, cavalo A6, roque, cavalo C5, dama D1, C toma D5, C toma D5. As brancas têm uma vantagem de espaço grande, posição muito confortável, conseguiram uma forte iniciativa. Com C5, seguiu D5, E toma D5, claro, E toma D5, C toma D5 ajudaria as negras a ativar o bispo. Torre A8, bispo D3, liberando G2 para o rei. Bispo F8, cheque, rei F1, D6, rei G2, cavalo de BD7, H4, e agora o Leco joga um lance muito provocativo. Tinha outros lances que as brancas iam aumentar a iniciativa na ala do rei, mas ele jogou G6 na partida Morozevich-Leco em 2007, e agora nós vamos ver uma partida ultra complexa. Morozevich lança um ataque fortíssimo na ala do rei. Depois de dama A4, bispo B7, agora as negras pretendem jogar A6 e B5. Morozevich manda o H5 direto, vai abrir a coluna H, com G toma H5. Então o Leco tomou, cavalo toma H5, sacrificou, torre toma H5, G toma H5, sacrificando a qualidade para um futuro ataque, que começou com cavalo E4, que ameaça dama toma D7, e depois de dama toma D7, cavalo F6 cheque. O Leco se defendeu com F5, porque se cavalo E5, não dama toma E8 para dar o truque, dama toma E8, cavalo F6 duplo, porque depois de rei H8, cavalo toma dama, cavalo toma bispo de D3, cavalo F6, bispo de G7, as negras têm um peão a mais no final, com boa posição. E sim, cavalo toma cavalo, e depois de torre toma E5, bispo F4 com boa compensação pela qualidade. Vai continuar ataques típicos que a gente vai ver na partida principal. Depois de F5, cavalo de E5, H6, H3. Aqui o melhor era bispo toma F5, porque se H toma G5, bispo toma D7, o cavalo está caindo em D7, torre E7, bispo F5, com excelente jogo para as brancas, confuso como o Morozevich gosta. Outra opção é cavalo E6, mas aqui depois de torre toma E6, abre a grande diagonal para o bispo, B toma E6, cavalo E5, bispo E2, dama F6, com posição ganha para as negras, já que vão tomar aqui com vantagem de peões, posição muito agressiva, cavalo de F3 cravado.
Depois de cavalo H3, cavalo E5, cavalo toma E5, torre toma E5 foi sugerido pelo Golubev e é melhor. Depois de cavalo F4, H4, cavalo G6, H toma G3, cavalo toma torre, dama H4, que é o que as brancas devem ter temido, não dá nada, F toma G3, bispo toma D5, cheque. Simplesmente cavalo F3, bispo toma F3, rei toma F3, dama H1, cheque, rei A2 e não tem o cheque em E8. Seguiu D toma E5, que não é o melhor, bispo toma F5, dama F6, bispo E4, torre E7, dama D1, passando a dama para o ataque. Depois de H4, dama H5, H toma G3, F toma G3, o Leco deveria ter se defendido com torre F7, que é um lance que puxa um contra-ataque também. Ameaçou cheque em F1, bispo E3, liberando a defesa para a torre, bispo C8, G4, dama G7, cavalo F2, devolve a qualidade aqui, torre toma F2, rei toma F2 e bispo toma G4, as negras têm um peão a mais e ótima posição. Mas o Leco preferiu torre G7, depois de bispo D2, torre dama F7, dama E2, as brancas é que vão aproveitar a coluna F aberta. Bispo C8, aqui tinha torre F1 que era muito melhor, ele jogou cavalo F2, que permite bispo F5 trocando os bispos. Bispo toma F5, dama toma F5, cavalo E4, torre F7, torre H1, dama G6, torre H4, rei H8, cavalo G5 e agora no apuro de tempo o Leco não jogou torre E7 que era o melhor, jogou torre F5 e depois de cavalo E6, H5, senão o peão H ia cair, bispo G5, rei G8, se tomar em G5 agora, cavalo toma G5, dama G5, torre H5, perde a dama, cheque. Então rei G8, torre H5, ainda tinha uma possibilidade de defesa melhor com o bispo G7, jogou torre A8, G4, torre F7, bispo H4, bispo G7, ainda tinha uma possibilidade de defesa com torre toma E6, e depois de D toma E6, dama toma E6, torre toma E5, ia para um final muito superior para o branco, apesar de só um peão a mais. Outra possibilidade, depois de torre A6, é torre G5, que não funciona, incrível esse lance, crava a dama, mas depois de torre G7, torre toma G6, torre de E toma G6, dama toma E5, torre G4, cheque, rei H3, torre H4, cheque, e depois de rei toma H4, torre H7, cheque, rei G4, torre G7, o rei nunca vai poder escapar pela fila D, porque vai ser cravado, a dama vai ficar cravada. Incrível linha de empate aqui. Depois de bispo G7, torre G5, dama H6, dama toma E5, rei H8, tinha dama H7 ainda oferecendo boa resistência, rei H8, torre toma G7, agora está perdido. Se torre toma G7, bispo F6. E se dama toma G7, dama toma G7, torre toma G7, bispo F6, ambos ganham uma peça, ou vai para o final com os peões a mais. Dama D2, cheque, rei H3, dama D3, cheque, bispo G3, torre toma E6, D toma E6, torre toma G7, E7, não há como evitar a promoção. Depois de dama H7, cheque, rei G2, as negras abandonaram. Lembrando que no princípio dessa partida o Leco poderia ter optado pela linha mais tranquila para as negras, cavalo de C6, preferindo jogar uma linha pouco usual e aconteceu